Terceiro e último bloco do Roda Viva Amazonas, que está falando sobre a reforma trabalhista. A gente está recebendo aqui o juiz da 5ª Vara de Manaus, o doutor Mauro Braga. E esse bloco eu vou começar com você, Kleber, fazendo a primeira pergunta. É o seguinte, doutor Mauro, a reforma trabalhista ela deixa mais à vontade trabalhador e empregado para negociarem seus interesses, né? Tanto da parte patronal quanto da parte do trabalhador. Essa liberdade torna a carteira de trabalho um documento inútil ou ela ainda tem o seu valor? Não, ela tem o seu valor porque ela é uma das provas do contrato de trabalho, né? A carteira de trabalho ela precisa ser assinada porque é com base na carteira de trabalho que todos os recolhimentos acontecerão, né? É necessário que se compute o tempo para aposentadoria, se recolha o INSS com base na carteira de trabalho. É necessário que se recolha o FGTS com base no valor do salário constante na carteira de trabalho. E jamais será um documento inútil. Com relação a essa questão da liberdade entre patrões e empregados, uma questão que eu não consegui ouvir de ninguém, nem defensor e nem que reprove a reforma trabalhista. Esta liberdade sempre aconteceu. Se a gente for parar para ver a hierarquia das leis, o que está acima de tudo? A Constituição Federal, né? E aí nós temos as leis infraconstitucionais e nós temos as convenções coletivas de trabalho, nós temos os acordos coletivos de trabalho. Se a gente for pegar na hierarquia das leis, o acordo está aqui embaixo. Muito bem. A Constituição determina, e a CLT assim também pressupõe, que se eu quiser trabalhar, precisar de horas extras, eu vou pagar 50% a mais da hora normal ao trabalhador. Isso é o mínimo. Está na Constituição, está lá no artigo 7º. Muito bem. O Azuri, como é um cara de bem e que quer que os funcionários dele sempre cresçam e tenham melhores condições de vida, porque assim ele prosperará também, é o seguinte, não, nosso acordo é diferente. Nosso acordo, ao invés de eu pagar 50%, eu vou pagar 75% da hora normal. Isso não é acordo? O acordo não é mais benéfico? Não houve liberdade? O acordo existente hoje, justamente nessa questão de hora extra, é o banco de horas, né? Geralmente Sim. O patrão não paga e dá folga ao trabalhador. Isso tende a melhorar? Isso continua na reforma, isso continua agora de uma forma mais enxuta, né? Essa questão da compensação das horas, inicialmente só por acordo ou convenção coletiva. Hoje, o próprio acordo individual já vai pressupor esse banco de horas. E esse banco de horas também será quitado ao final do ano. Doutor, relacionado ao negociado sobre o legislado, tem alguns pontos lá, né, que é benéfico para o empregador, né, como a questão da jornada de trabalho, 12 horas, banco de horas, e tem alguns pontos que é para o trabalhador. Vamos supor, a produtividade, tem lá o plano de cargo e salário, né, que normalmente o patrão ele não quer negociar isso, né, então esses pontos, né, se criam dificuldade. E tem um outro ponto ainda, que é a questão da representação do sindicato. Criaram também, né, a questão do representante de base, que não precisa ser sindicalizado. Entendeu? E tem uma outra questão também, o fim do imposto sindical, né, que realmente isso aí abala, apesar... tem até mas ainda vai ser decidido por uma MP, por uma medida provisória. Não, ele torna Existem propostas que estão entre 4% até 13%. Mas a partir de novembro já começa a valer o fim do imposto sindical. Já tem o fim. E ninguém sabe que data vai Não, mas sair. a MP vai criar uma brecha nisso daí. Não, tem o fim do imposto sindical já foi decidido, ele passa a ser facultativo. Isso, facultativo. Só que é o seguinte, veja bem, né, o trabalhador ele não tem consciência ainda, né, da importância do sindicato. E quando você fecha uma campanha salarial, né, que ganha reajuste salarial e todos os benefícios daquela campanha, todos são beneficiados, independente de ser só para dar um número para você, só para dar um número para você dessa conscientização do trabalhador, apenas 20% dos trabalhadores no Brasil são sindicalizados. Então veja bem, os associados ganham, né, e os não associados também. Então a contribuição sindical, entendeu? Ela vinha aí, né, justamente para equilibrar, né? Todos pagam o sindicato, agora não vai ter mais, entendeu? Então vai ser facultativo. Então aquele sindicato que tem um baixo percentual de sindicalizado, ele realmente vai sofrer, entendeu? Porque não vai ter recursos, né, para fazer aquela, entendeu, campanha salarial que realmente você tem que ter o sindicato, entendeu? Então
E com a contribuição sindical, alguns sindicatos também ajudavam o governo na questão de saúde, né? Por exemplo, eu sou diretor do Sindicato dos Bancários. Com esses recursos que vinham, a gente oferece assistência médica, odontológica, jurídica. E nós temos um grande percentual de sindicalizados, cerca de quase 80%. Entendeu? Então, você tem uma despesa, né? E da forma que ele foi tirado, realmente assim, né? Não teve um planejamento, ó, que aí vem a MP, que a gente quer que isso acabe em 6 anos, né? Para que os sindicatos que são organizados, que trabalham bem a questão da contribuição, possam trabalhar para que esse imposto ele seja terminado, né, em 6 anos. O prazo, né? O prazo em 6 anos. Então, não de imediato, como a reforma propõe. Exatamente. Então, essa questão que eu lhe falei, por exemplo, a questão da ultratividade, que também está lá, um dos pontos negociados sobre o legislado, né, que também não existe mais, você tem que negociar. Dentre os pontos aí que eu citei, né, uns são benéficos, entendeu, para o empregador e outros para o empregado, né? E como chegar, entendeu, a que todos esses pontos, né, eles possam ser colocados em um acordo coletivo ou convenção. Que excelente. Primeira questão, é um contrassenso você dizer que o negociado vai se sobrepor ao legislado, enfraquecendo aquele que tem que negociar. Já parto dessa premissa, né? Se eu quero ter uma relação de igualdade, eu tenho que ter tanto um empresário forte quanto um sindicato forte. Se eu enfraqueço esse sindicato, eu vou negociar com que força? Zero. E agora, diante dessa tua pergunta, é que vem a minha alegria de poder fazer parte desse poder judiciário trabalhista. Isso vai trazer força porque, acima de qualquer reforma, existem preceitos constitucionais. Existem princípios da dignidade da pessoa humana. É o caso que o senhor falou ainda agora da pessoa grávida. Da pessoa grávida, né? Daquela mulher grávida ou lactante que vai ter que trabalhar. Isto é segurança do trabalho. Todos aqui sabemos, e nós vivemos, hoje já não tanto em razão da época que a gente vive, mas como é bom dar aquela cesta depois do almoço, não é verdade? Meia hora pelo menos. Qualquer médico vai dizer para você que a partir daquele intervalo, daquele seu repouso, você terá muito mais condições para trabalhar de forma atenta e para produzir mais. Aí você chega e diz o seguinte: não, eu não concedo mais 1 hora de intervalo para refeição e descanso e eu pago apenas aquilo que eu não concedi. Isto é segurança do trabalho. Um exemplo claro do que aconteceu numa fábrica. O empregado trabalhava no segundo turno em uma determinada máquina. E alguém de uma máquina ao lado da dele, que não era igual, era apenas parecido, faltou no terceiro turno. O supervisor dele chegou e falou: ó, você vai ter que ficar no terceiro turno para cobrir a ausência do fulano. Ele virou para o cara e falou o seguinte: olha, deixa eu te falar uma coisa, aquela máquina não é igual à minha, que eu opero. E o supervisor então disse: besteira, é quase igual, em 10 minutos você aprende a manusear. O resultado disso foi um braço esmagado por aquela máquina. Vocês sabem por quê? Porque ele já tinha trabalhado 8 horas. Ele não tinha tido um intervalo entre uma jornada e outra para repor. Provavelmente em 10 minutos ele teria de fato conseguido trabalhar naquela máquina sem nenhum problema, se ele estivesse no início da jornada, se ele tivesse vindo do repouso. Então esses princípios de segurança, saúde e higiene do trabalhador, a Justiça do Trabalho vai ter que se conscientizar e vai ter que julgar. Agora, doutor Mauro, há um ponto que eu acho que é de equilíbrio, tanto para o empresário como para o trabalhador, a questão das férias. Porque a gente já percebe ao longo dos últimos anos, muitas pessoas estão tirando férias fatiadas. Às vezes as pessoas preferem tirar de 15 em 15 dias. E com a nova reforma isso está regulamentado. Sim. Isso é bom, no caso, perguntando primeiro para você da área trabalhista, Bardoni, é bom para o trabalhador? Nós somos contrários, né? Vocês são contrários? Nós somos contrários. A gente queria que ficasse como os 30 tivesse, dias. Entendeu? Os 30 dias, o trabalhador ele tivesse a opção, né? Ele vendia os 10 dias, tirava 20 dias, né? Mas é uma coisa que já vem acontecendo, entendeu? Isso acontece no serviço público, exatamente, né? No serviço público, as pessoas tiram essa férias. Para nós, eu acho bom. Porque é o seguinte, você está dando, às vezes as pessoas não têm condição financeira de ficar 30 dias em casa. E tirando 15, por exemplo, ela trabalha 15, pega metade da remuneração
quer dizer, recebe as férias mais um pouquinho e depois tira. Ou seja, eu acho que existe um ganho. Que é muito, se você perguntar para um funcionário se ele quer ficar 30 dias em casa, se ele não tiver condição financeira de viajar, é um problema para a dona de casa, mas todo mundo ter aquele marido lá encostado 30 dias lá, sem fazer nada, ou alguma coisa assim, estou sendo um pouco genérico, entendeu? Sim. Mas com os nossos funcionários, que nós conversamos com as pessoas, já tem até plano já de fazer, eu vou tirar 10 dias no carnaval, vou tirar 15 dias no época do boi, quer dizer, vai ter aí realmente algum tipo de ganho. Mas, Azuri, aí é que está a questão, entendeu? Que o trabalhador, muitas vezes, ele não tem o direito de escolher, entendeu? Sim. O patrão é que diz, entendeu? Mas aí é que entra certas datas. a justiça. Sim, tem razão. Essa questão, eu continuo com a ideia. Férias. Pois é, e aí a justiça, como define isso? O Bardoni aqui está dizendo que às vezes o trabalhador tem a opção, mas o empregador não aceita. Isso terá... E tem a situação também do empregador já fazer um acordo com os trabalhadores, todo acordo tem que o caso que o Azuri falou agora há pouco. Todo acordo tem que ser escrito. Então, quando chegarem aqui, por exemplo, com reclamação, doutor Mauro, olha só, está aqui o acordo e o empregador não cumpriu. Cadê o acordo? O acordo foi que eu tirasse 15 dias no período entre tanto e tanto. E quando isso deve ser estabelecido? Desculpa? Quando isso deve ser estabelecido? A partir de 13 de novembro. Não, a parte das férias dele vai ficar no mês que ele tem direito? Não, é o seguinte. Não, e essa negociação, como ele pode fazer? As férias, elas têm que ser vistas em dois momentos. O período aquisitivo, dentro de um ano, e o período concessivo. Okay. Esse período concessivo é até um ano após o término do período aquisitivo. Se o empregador não pagar ou não conceder a férias nesse período, ele paga em dobro. Dentro desse período concessivo é que tem que haver a negociação para que o empregado possa, então... Precisa do sindicato? Não, porque pode ser um acordo individual. A questão... aí é que enfraquece mesmo a situação. Por exemplo, na minha categoria dos bancários, né, às vezes os trabalhadores reclamam, né, que eles querem tirar numa data, né? Isso. E não tem como, né? Por exemplo, você marca, vamos supor, para dezembro, entendeu? Marca, mas às vezes o patrão, né? O patrão precisa dele ali, entendeu? Então, tire no outro mês, entendeu? Então, um negociado. Disso a gente não vai poder fugir. Isso pode estar no acordo coletivo? Pode estar no acordo coletivo, mas pode o acordo coletivo determinar em quantos períodos serão tiradas as férias. Agora, as datas, isso vai ter que ser negociado entre o patrão e o empregado. Porque ainda há uma questão, Azuri. Por exemplo, você vai dividir as férias do teu empregado de 10 dias, tá? Ele vai começar numa segunda, depois de um feriado de 7 de setembro. Na verdade, você não está dando 10 dias, você está dando 15 dias de férias a ele. Entendeu? Essas questões todas... Isso já existe. Isso já existe. Né? Essas manhas já são feitas. Já existe. As férias, na verdade, de 30 dias, elas se transformam em 45, na verdade, porque vão sendo juntadas a esse. Então, o espírito das férias, desse fracionamento, para mim não existe. As férias são para repouso. As férias são para que você coloque em dia questões da tua família, questões independentes da condição financeira que tem. Você precisa descansar. Isso é estudo. Esses 30 dias, eles não são aleatórios. Vamos dar... Não, isso é saúde do trabalhador. Assim como 1 hora mínima de intervalo para refeição e descanso, é saúde. Eu garanto a você que se aquele empregado tivesse pegado aquela máquina a operar no início da jornada de trabalho dele, ele não teria tido problema. Mas você pede que o cara trabalhe mais 8 horas numa máquina que ele não conhece. Ele perdeu o braço. Não é? Doutor Mauro, voltando para uma questão mais universal aqui, a OIT fez um estudo e fez pesquisas e de 2008 até 2016, essa flexibilização das leis trabalhistas em vários países, né? Essa flexibilização aconteceu em 110 países no mundo. Certo? E ela condenou por 2 vezes, tanto fazendo uma consulta específica envolvendo as centrais sindicais, né, de cada país, e também um estudo ampliado que chegou à conclusão que essas reformas que foram feitas, elas foram prejudiciais no todo,
no todo, elas foram prejudiciais para a economia desses países e especialmente para a classe trabalhadora. E para o próprio empresariado também, que não vê a economia girar como esperavam, né? É tanto que a Espanha está revendo essa reforma 5 anos depois que foi feita. Como o senhor se posiciona a respeito? O que nós temos na Constituição e na CLT são direitos mínimos. Tudo mais que você puder dar ao empregado, além dos direitos já ali contemplados, tanto que o artigo 7º diz, são direitos dos trabalhadores rurais os que estão capitulados neste artigo e outros que podem melhorar a qualidade de vida desses empregados. Isso é flexibilização. Tudo bem. A flexibilização. O que é constitucional o que não é se mexe. constitucional e nós precisamos aplaudir isso. Como eu citei, por exemplo, o exemplo das horas extras a 50%, que o acordo se você puder dar mais, tudo bem. Puder dar mais. Se você puder... Menos é que não pode. E aí não é flexibilização, é precarização. No momento em que você flexibiliza para diminuir direito, você não está flexibilizando, você está precarizando. Quando eu disse no início, a reforma trabalhista ela é muito maior do que apenas as alterações contidas na CLT. A reforma trabalhista ela contempla, dentre outras coisas, a questão do empregado rural. Você sabe o que tem nessa lei do empregado rural? Ele vai trabalhar por casa e comida. Vocês já ouviram falar nisso? Isso aí é. Isso é escravidão, gente. O cara vai trabalhar por casa e comida. Isso está na reforma. Isso é reforma trabalhista. Fim do terceirizado passa a ser atividade fim. O professor vai ser terceirizado. O médico vai ser terceirizado. Isso não é precarizar emprego? Eu não sei mais o que é. Quem tem que... Azuri, os teus empregados que você paga corretamente, vestem a camisa da tua empresa. Eu duvido que o terceirizado faça. Ele não tem nenhum vínculo com você. E a gente está vendo aí, especialmente nessas operações... As experiências são negativas. Os caras contratam, botam a mão de obra lá, ganham dinheiro e vão embora, desaparecem. E aí você muda o que é grupo econômico para dificultar ainda mais que a gente pegue, não é, o dinheiro, que eu digo a justiça, vai buscar o dinheiro na mão do sócio e daquela empresa que faz parte do grupo. Essa é a realidade que a gente vai viver. Doutor Mauro, muito obrigado aqui pela sua presença. Espero que vocês em casa tenham gostado do nosso debate. Quero agradecer a você, a Luísio Lobo, jornalista da TV Cultura, você, Kleber Oliveira, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado, Antônio Mardoni, presidente da UGT. Muito obrigado, Azuri Benzion, presidente da FCDL. Espero que a gente possa ter contribuído a quem está nos assistindo em casa. E lembrando que a lei trabalhista ela só vai valer a partir do dia 13 de novembro. Ela foi, na realidade, homologada no dia 17 de julho deste ano. Então, ela precisa de 120 dias, no caso, 13 de novembro deste ano, a nova reforma trabalhista vai estar valendo. Quero lembrar que você pode nos assistir todas as quintas, às 21 horas. O Roda Viva vai ao ar e conta sempre com a sua audiência. Uma boa noite a todos.